Olá, boa noite. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Vou começar a falar aqui rapidinho. O Alexandre hoje ele não vai conseguir entrar para acompanhar a gente. Ele teve um pequeno probleminha aí, então realmente vou ter que ir falando sozinho aqui por enquanto, até que entre. Tem uma pessoa que talvez vai entrar de surpresa aqui para colaborar com a live, tá? Então por hora a gente vai falando aqui para quem tiver e para quem também for assistir depois, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, a gente ora, né? Então vamos pedir a Deus aí Deus, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para essa live, abençoar esse momento, que a gente consiga transmitir essa mensagem que precisa ser passada para as pessoas, para esses que vão ouvir, que vão estar passando por aqui agora, para aquelas também que vão depois assistir em suas casas. Que o Senhor abençoe, Pai, abençoe esse momento, abençoe as pessoas que estão nos assistindo e que vão passar por aqui. É o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Eu não gosto, né, de falar sem eu ler aqui, porque o projeto é nosso, a gente fica meio fora, né? Mas vamos lá. Eu tenho hoje aqui um tema que a gente falou lá no banner, né, sobre conselhos. E aí o que acontece? A pergunta que fica é de quem que você escuta conselhos, né? E a palavra de hoje ela vai ser sobre aconselhamento, tá? Então só para vocês entenderem, a gente está escolhendo os temas, pessoal, sempre focado no Novo Testamento, tá? A gente está escolhendo alguns temas, né? E colocando aí algumas palavras do Novo Testamento, escolhendo os livros. E aí a gente desenvolve alguma coisa, mas a gente vai pulando de um livro para outro, do Novo Testamento para o Velho Testamento. Isso vai acontecer, tá? É natural que aconteça, tá bom? Então hoje eu escolhi aqui o livro de João. A gente está vindo numa sequência, a gente falou um pouquinho de Mateus, falou de Marcos, falou de Lucas, e hoje a gente vai falar só um trechinho aí de João, tá? Então, não é a ideia principal, mas é uma ideia extraída aqui do livro de João, tá bom? Então, temos em mente aí hoje, pessoal, um conselho, ele pode mudar tudo, né? Então, quais são os efeitos aí de um conselho na vida das pessoas, né? Um conselho, ele pode te alertar ou ele pode te apagar. Aconselhamento, a gente entende que é assim, referente à direção, né? Ele gera uma direção para a pessoa. Indiferente se é um conselho bom ou um conselho ruim, né? Tem até uma frase que eu vi aqui. Boa noite aí para quem está entrando. Tem até uma frase que eu vi aqui que eu achei muito legal, né? O bom amigo e conselheiro não é o bajulador, mas aquele que fala a verdade com amor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tanto quanto a gente vai aconselhar, quando a gente recebe um conselho, né? Então realmente tocou muito o meu coração sobre essa palavra de conselho hoje, essa semana, né? Porque muitas vezes a gente está numa direção, a gente escuta uma opinião, um conselho de alguém e acaba mudando de direção, né? Tudo muda por conta de algo assim que você escuta, né? Então realmente é complicado, né? A gente tem que filtrar isso para saber o que a gente deve escutar ou não. Tá entrando mais pessoas aí que eu vi. Boa noite a vocês todos. Só para dar uma explicação rápida aqui para vocês que não estavam. O Ale hoje teve um probleminha e ele não vai conseguir entrar, tá bom? Então eu vou... Quem quiser entrar junto comigo aí para conversar, é só entrar e participar, tá bom? Eu sei que tem uma pessoa especial aí que ela vai entrar num determinado momento aí da live, tá bom? Então hoje a gente tá falando sobre conselhos. Um conselho, ele pode mudar tudo, gente.
E aí, extrair dessa parte do livro de João que eu falei aqui, que eu comentei aqui no início, nós temos uma passagem importante de João Batista com os discípulos dele, né? Onde ele alertava sobre a chegada de Jesus Cristo. Tá? Então, em João, no capítulo 1, no versículo 35 ao 48, olha só. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, né? Então ele estava com 2 dos seus discípulos, certo? E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido, né, quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Um desses discípulos, né, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E aí é onde que alguns dias depois acontece aí o milagre da pescaria, né, onde o André está no barco lá com o Simão e avista Jesus falando com as pessoas à beira-mar. E acontece aquele milagre da multiplicação ali, que os peixes aparecem na rede, que ele fala: joga a rede uma vez mais, né? E que ele tinha ficado a noite toda para pescar. Qual que é o ponto aí que eu quero tocar dessa passagem toda aqui? Olha só que legal. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Quem que afirmou isso? João Batista, certo? E essa frase dele teve um impacto tão grande que fez com que os 2 discípulos, né, imediatamente deixassem João Batista e seguissem Jesus. E confiassem no que ele falou. E começava ali uma história sobrenatural, a partir dali em diante, certo? Então, assim, agora falando um pouquinho de João Batista. João Batista, ele veio à frente, ele veio primeiro, ele veio antes de Jesus. Ele se apresentou sem medo, ele correu riscos, ele fez o que ele tinha como propósito. Ele veio para preparar o povo. E esse povo, quem que a gente entende que é esse povo? Era o máximo de pessoas que ele conseguiu atingir. Olha o tamanho da responsabilidade dele, né? Porém, naquele tempo, quem poderia acreditar que esse conselho dele era um conselho correto, um conselho sábio, né? Poderiam duvidar, né? E uma vez que ele se posicionou com essa frase, eis aqui o Cordeiro de Deus, eles confiaram nele. Poderia ter sido algo feito assim para uma pessoa que não fosse o Messias, né? Para alguém que não fosse o Messias, que não fosse Jesus, né? Que fosse um engano. E é isso que a gente tem que discernir na nossa vida. Quem que realmente está falando a verdade, quem realmente está bem intencionado quando vai nos aconselhar. Então, no caso aqui de João Batista, né, ele veio anunciar que alguém estava vindo, que o Messias estava vindo, que Jesus estava a caminho, né? Ele tem aquela passagem que ele fala, né, que ele batiza com água, mas quem virá depois de mim batizará com fogo, né? E que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dele, né? As correntes das sandálias. Então ele veio anunciar, ele veio aconselhar as pessoas: se preparem, estejam prontos, né? Ele vai chegar, né? E naquele momento, com essa frase que ele falou, eis aqui o Cordeiro de Deus, ele deu o start, o início de um posicionamento que ele fala ali, que 2 pessoas já saíram imediatamente do lado dele e seguiram a Jesus. Não questionaram nada, simplesmente seguiram a Jesus. E aí começa a história, né, dos discípulos de Jesus, se a gente for analisar, né? Porque aí é onde André, né, vai atrás de Jesus, conversa aqui com ele, que é essa passagem que eu falei. E aí tudo começa a acontecer, né? Aí depois vem Pedro, né? Vem Simão Pedro, né? Que ele fala para ele lá no barco: ó, você vai ser pescador a
partir de agora você é pescador de pessoas, né, de vidas, ou seja, você vai salvar vidas. E aí é onde começam todos esses discípulos a se juntarem, aí, a se unirem com Jesus e a seguirem Ele, a escutarem os conselhos de Jesus, que é o melhor conselho que a gente já teve até hoje, e tem até hoje, né? Então João Batista, ele não era Jesus, mas o conselho dele era sábio. Por quê, né? Porque o conselho dele era sobre seguir Jesus. Em todo o tempo que ele esteve aconselhando, era sobre seguir Jesus, era sobre avisando sobre a vinda de Jesus, né? O conselho dele sempre apontava para Jesus. E aí a pergunta que eu faço para você é o quê? Quem você está escutando? Né? Esses conselhos que você escuta apontam para onde? Esses conselhos, eles são para te encorajar ou para te desencorajar? Esses conselhos são conselhos mesmo? São para te levar a melhorar, se desenvolver, né? Fazem você fortalecer a sua fé ou te enfraquecem? Tiram de você a esperança de que você pode confiar, de que as coisas vão acontecer, de que você pode pisar mesmo sem ver o chão ali, que vai ter, né? Deus vai prover na sua vida. Como que é esse conselho que você está ouvindo, sabe? E principalmente, qual que é a sua disposição para o que você deve, para escutar, né? Algo e discernir daquilo que você não deve escutar, sabe? A pergunta é, você é capaz de filtrar essas coisas que chegam até você? Até que ponto? Até que ponto você é capaz de se expressar com alguém e falar, olha, obrigado, valeu, tal, mas não vou agir dessa forma que você está me aconselhando. Então, não, vou pensar, tá tudo bem. Né? Até que ponto que você é capaz de filtrar isso? Muitas vezes, hoje que eu já sou uma pessoa, que eu sou convertido, né? Eu tenho certeza, o Alexandre não está aqui para falar isso, mas eu tenho certeza que isso acontece com ele, como acontece com todas as pessoas que eu conheço. A gente assiste um culto, assiste uma ministração, né? Escuta uma palavra, só que muitas vezes você sai dali, né? Ou algum mau conselho te rouba essa palavra e você volta para trás, ou acontece algo que você acaba meio que esquecendo ali o que você ouviu no culto. Acontece isso. Sempre que a gente às vezes está ouvindo, eu estou ouvindo uma palavra na igreja ali, estou escutando algo, estou sendo tocado, eu saio dali, às vezes, se eu não me monitorar, se eu não prestar atenção, algo rouba o meu conselho, rouba a minha atenção, rouba aquilo que eu ouvi, me esvazia. Então a gente é obrigado. Boa noite aí a quem está entrando, que legal que vocês estão aí. Já vi aqui que vai ter uma pessoa que vai entrar, é surpresa para vocês, tá? Vai entrar uma pessoa, calma aí que vocês já vão saber quem é. Pessoa muito especial para mim. Então, e a gente tem que se monitorar o tempo todo. Por quê? Porque se a gente deixar, a gente esvazia com facilidade. Aquilo que a gente ouviu, que encheu o nosso, sabe, o nosso espírito, assim, que te deu esperança. Você vira a esquina, acontece algo, você já distraiu. E aí, nesse distrair, você se esvazia. E você perde o rumo daquilo que você acabou de ouvir, né? Que é algo que vai te fortalecer, que é algo que vai ajudar você a passar a tua semana de uma forma positiva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que se monitorar o tempo todo, para que a gente não perca isso, tá? Então assim, eu anotei algumas frases aqui a respeito de conselhos, tá? Que são aqui, ó, confie em Deus, avalie antes de agir, tenha cautela, aprenda a se controlar. São pequenas chaves, né? Que a gente tem aí para que a gente siga o que precisa ser seguido de verdade. Tô entrando mais pessoas aí, gente. Boa noite aí quem tá entrando. A gente tá falando sobre conselhos. E ó, vou chamar uma pessoa aqui para ela ir vendo enquanto eu vou falando e no momento oportuno ela vai colaborar, tá bom? Se liga só, que legal.
Vamos ver. Essa é uma surpresinha para vocês aí que estão vendo, hein, gente? Ih, entrou. Oi, meu amor. Oi, pai. Cadê o seu pai? Cadê o seu pai que tá deixando você entrar numa live, meu Deus? É você. Sou eu, seu pai, né? Fala aí boa noite pro pessoal, meu amor. Boa noite, gente. Ah, pra quem não conhece, essa daí é a Vitória, pessoal. Sabe de quem que ela é filha, né? Quem que você é filha, menino? É de você. Ah, então quer dizer que você entrou no lugar do Alexandre hoje. Entrei. Legal. Tá bom. Filha, eu tô falando aqui, tá? Algumas coisinhas. E aí daqui a pouco você vai falar aquilo lá que você separou, tá? Eu vou te colocar para falar bem no momento certinho da sequência aqui, que eu preparei ali de uma palavra, tá bom? Aí você vai entrar com a sua explicação aí, beleza? Então, ó, vamos lá. Tô aqui falando agora sobre vou passar alguns versículos aqui sobre conselhos, tá? Sobre aconselhamento. Opa, tá tudo bem aí? Não cai não. Vamos lá. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Olha só que legal, hein? Agora um outro aqui. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho, ou seja, aqueles que questionam, aqueles que querem aprender. E agora eu tenho uma pequena historinha aqui para a gente falar, essa daqui é legal, sobre aconselhamento, né? 1 Crônicas, no capítulo 10. Eu falei no começo da live que a gente ia migrar um pouquinho do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Ó, entrando mais gente aí, ó. Gente legal, um monte de gente bacana. Boa noite aí para vocês que estão entrando. Entrou meu amigo Rafa. E aí, Rafa? Vamos lá. Quem tá ali na live é a minha filha Vitória, hein, gente? Não tá no nome da Camila, mas a Camila tá só emprestando o celular. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 a 14. A morte do rei Saul. Olha só essa passagem, que legal. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Se a gente for um pouquinho atrás aí, eu pesquisei aqui para eu entender esse contexto melhor, tá? Então, em 1 Samuel, quem quiser pesquisar, 1 Samuel no capítulo 28, versículo 4 a 8, conta essa situação que a gente está falando sobre eu queria entender o erro, esse passo errado que Saul deu, né? Eu queria entender o que aconteceu. Então tá falando lá, versículo 4 a 8, 1 Samuel 28. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ou seja, ele tinha o conhecimento da palavra, tá? Ele tinha o conhecimento da palavra. Olha isso aí, filha, presta atenção. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira. Olha o erro dele, filha. Olha só. Que loucura, hein? Dentro de tudo que a gente aprende. Buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou. Olha o erro aí de novo. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então, gente, nesse momento Samuel, que havia morrido, fala com Saul a respeito do que Deus faria com o seu reinado, e sobre os erros
que ele vinha cometendo. E é aí onde entra essa parte. Saul morreu dessa forma. Que forma? No meio dessa guerra, os filhos dele são assassinados pelos filisteus, e então ele, para que ele não seja envergonhado na cabeça dele ali, da forma que ele estava entendendo essa situação, ele pede a um rapaz que estava perto que enfiasse a espada nele. E ele não faz isso. Então ele mesmo põe a espada e se joga em cima. E meio que se suicida, vamos dizer assim, né? E aí entra, e aí depois o rapaz que está junto também faz a mesma coisa, né? Então Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma média em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Aí quando a gente vem lá no Samuel de novo aqui, ó, olha só isso aqui. Ele pergunta, concorda? Porque ele questiona a Jesus, né? Aqui, ó. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. A gente precisa entender que as coisas não são no nosso tempo. Precisa entender que as coisas são no tempo de Deus. Ele não teve a paciência que precisava ter. Ele não soube esperar. Ele não pediu em oração para que preparasse ele para essa guerra. Naquela época ele já vinha errando com muitas coisas. Ele ofereceu sacrifício, sendo que o Senhor não pediu que ele oferecesse sacrifício, pediu que ele fizesse uma outra coisa. Ele não soube esperar. Ele tomou a decisão da cabeça dele. E pior ainda, ele foi consultar uma feiticeira. O que tinha a ver? O que tinha a ver? Não tinha nada a ver isso. Então, assim, era um homem que tinha o domínio da palavra. E o meu alerta para você é o quê? Para você eu digo, não só para você, filha, mas para vocês que estão me vendo aí. A gente precisa ter esse discernimento. Mesmo a gente na igreja, na palavra, com o entendimento da palavra, muitas vezes a gente quer passar à frente a nossa vontade. E não é assim que funciona. Não é assim, a gente tem que esperar, a gente tem que pedir em oração, a gente tem que esperar que tenha uma resposta. É tão simples. Só que pra gente, quando a gente está mais na carne do que no espírito, é difícil de esperar. É difícil da gente pedir em oração e entender esses sinais do Senhor, sabe? Então, olha só, ele praticamente amaldiçoou o reinado dele ali. Depois vem Davi ser rei, né? E Samuel fala isso para ele, ali quando está naquele momento da feiticeira ali, né? Samuel aparece, ou não sei se chega a aparecer, não tenho esse conhecimento. Se aparece ou só escuta-se a voz, ou se é só uma mensagem, não sei. Mas eu sei que Samuel passa essa informação para ele ali, que o reino dele já estava decidido que seria entregue pelo Senhor. Né? Por quê? Porque ele já vinha cometendo muitos erros. E vamos dizer assim, ele se deslumbrou com a posição de rei, né? E aí agora vamos para outra parte. Você já vai entrar aí, filha. Você já vai falar a sua parte já, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Rafael tá falando aí, ó. É isso aí, meu amigo. Você não sabe como que essa menina é, cara. Ela todo dia ora com a gente, ela dá os... teve células que a gente fez entre amigos, que ela participa, ela já ministrou. É um barato, essa figurinha aí. Essa daí é minha parceira, né, amor? Uhum. Você lembra do Rafa, né, filha? Lá da festa do Anderson. O Rafa, aquele que tem o canal do YouTube, com a Amanda. Eu te mostrei um dia desse o canal dele, pô. Tá só sucesso, hein, Rafa? É isso aí. Coisa abençoada, cara. Você tá só crescendo, eu tô só te acompanhando aí. Oi? Aquela foto lá com o gato galáctico? Isso. Foi, a gente foi tomar um açaí, Rafa, e aí a Vitória viu lá a foto do gato galáctico, cara. E aí elas comentaram lá do gato galáctico e eu lembrei que vi uma foto sua com ele. E aí mostrei pra elas, tal, lá, a gente tava na sorveteria um dia desse. Vamos marcar alguma coisa aí pra gente se ver, tá bom? Obrigado aí por você estar dando essa força aí, assistindo a gente, tá? Se quiser entrar pra comentar alguma coisa, tá feito o convite, hein, cara? É só pedir. Vamos lá, eu tenho mais uma parte que eu quero falar, hein, gente? Olha só, Provérbios 15, 22. Olha o Alexandre entrando aí, o Alexandre Ors. Apareceu ali para assistir o Alexandre Ors. Vamos ver se ele também vai querer entrar aqui. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A pergunta que fica:
é possível obter sucesso com muitos conselheiros? Né? Tudo vai depender para onde estão direcionados esses conselhos, tá? Viu? Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Essa daqui é de adultos, tá? Porque é uma coisa que eu vi numa pregação lá do pastor Bruno, tá bom? Do bispo Bruno Brito. Eu vi uma pregação do bispo Bruno Brito essa semana, gente, que ele citou sobre profetas, tá? Sobre as pessoas que procuram profetas para que digam o que vai acontecer. Me tocou demais aquilo lá. Porque eu achei que ele foi tão assertivo no que ele falou. Se vocês tiverem a possibilidade de assistir, o Bruno Brito, ele é o apóstolo, o bispo lá da Igreja Pura Fé, que é a igreja que os meus amigos vão, né? Deixa eu ver aqui quem que tá pedindo. Ah, o Alexandre, ele tá para entrar. O Alexandre vai entrar também, Vi. Que legal. Legal. Vamos ver se ele aparece aí. Alguém pediu aqui, Alexandre. Tá no carro, Alexandre? Tô no carro, mano. Meu Deus! Tô no carro. Meu Deus, gente. Que loucura. O cara me tá dirigindo agora, velho. Não, tá bom, Ale. Fica aí. Meu Deus, cara. Que loucura, Alexandre. Tá bom, todo mundo vai entender que você teve um problema técnico aí, tá? Fica na paz. Vou continuar aqui, Ale. Aí você vai comentando aí depois, tá? Bom, o Bruno, gente, ele é um bispo lá da Igreja Pura Fé, né? Que ele é a igreja onde os nossos amigos congregam, né? E eu sempre assisto as pregações, apesar de eu não estar mais morando em São Paulo, eu assisto todas as pregações dele, assim, tem um outro pastor que é o Lucas, são fantásticos. Eu gosto, eu assisto da igreja deles, assisto da minha igreja que eu ia lá, que eu me desvinculei, da Verdade e Vida, então sempre estou assistindo, tá? E aí ele veio falar dessa palavra, ele citou essa história dos profetas, que as pessoas procuram os profetas para que digam o que vai acontecer, né? Então ele até brincou, que ele falou que são cartomantes gospel, né? Então, assim, na minha visão é o seguinte, já começa errado você procurar o profeta. Primeiro porque o profeta, ele recebe e entrega, e acabou, fim de papo, tá? Você trazer o profeta não faz sentido, porque Deus se manifesta por ele mesmo, né? E com quem ele quiser e na hora que ele quiser. Não é assim, tá? Então, qual que é o canal aí? Qual que é o caminho? Peça oração. Se você está na igreja, peça oração aos pastores, ao ministério profético. Peça a Deus discernimento, peça sinais a Deus. Né? Deus, me dê um sinal de que eu estou no caminho que o Senhor tem para mim. Né? E se for através de profeta, o profeta vai chegar em você de alguma maneira e vai falar na hora certa, no momento certo. Não assim, eu vou lá, vou trazer o profeta para ficar aqui sentadinho aqui do meu lado de plantão. E aí, vamos ver se ele fala. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus não tem negociação, gente. A gente precisa entender uma coisa, não tem negociação. Quando alguém recebe algo de Deus, ele vai entrar em contato com você de algum jeito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele cutuca tanto a gente, tanto, que ele não te dá sossego até que você abra sua boca e fale. Até que você chegue lá e dê a mensagem a quem você precisa dar a mensagem. Tá? Então, assim, ele vai entrar em contato com você, vai entregar, você vai discutir ali o que aconteceu, aquela revelação, e você vai entrar em oração em cima disso, para quê? Para você interpretar aquela mensagem que você recebeu, tá? Então, vou te dar um exemplo, né? Eu recebi de diversos profetas, em locais totalmente diferentes, tá? Diferentes, em contextos diferentes, tá? Então, assim, uma vez foi no culto, outra vez foi numa conversa, outra vez foi em oração, outra vez foi no meio de uma ministração, tá? Diversas vezes falaram comigo. Sempre acontece isso. E só que acontece com as mesmas palavras. Eles falam, não te conhecem, não tem contato nenhum entre eles, só que me passam a mesma mensagem, muito no detalhe do que vai acontecer para mim, tá? Então, assim, eles falam a mesma coisa. E eu estou em oração. Por quê? Porque eu estou me preparando para receber, mas eu não posso me apegar nisso e ficar parado. Por quê? Porque existem passos que eu preciso dar, que Deus precisa me direcionar. Para quê? Para que em determinado momento, em determinado lugar, eu encontre a profecia, se é que é isso mesmo. Mas eu preciso pedir para Deus. Deus, se é isso que o Senhor tem para a minha vida, faz
eu caminhar por o caminho que o Senhor quer que eu caminhe, para que eu encontre isso lá na frente. E eu preciso estar preocupado com agora. Eu não posso ficar pensando assim, falou que eu vou ficar, nossa, não é o caso, tá? Não é, vou dar um exemplo ridículo. Falou que eu vou ficar milionário. Vou ficar tranquilo aqui, cruzo os braços e fico aqui parado. Não é assim. Não tem nada a ver. Eu preciso fazer o quê? Me edificar, trabalhar dia a dia para que eu vá caminhando a cada passo, vá chegando, para que eu encontre no lugar certo, no momento certo que ele tem para me entregar, tá? Então não adianta, né? Então eu me apego na certeza de que Deus vai fazer na minha vida e que Deus está cuidando de mim. Isso é claro. Eu não tenho dúvida disso. Eu deixo que os sinais que eu recebo tranquilizem o meu coração. Só que e sigo, né, pedindo a Deus discernimento sobre o que foi revelado, tá? Então, assim, eu penso, por exemplo, aqui, né? Deus, se o que me foi dito do Senhor para minha vida, eu recebo, mas me mostra o próximo passo, me dá a direção que o Senhor tem para mim. Então, eu tranquilizo o meu coração. Eu sei que Deus, eu tenho a certeza que Deus vai fazer para mim, eu sei que Deus não vai me desamparar, eu sei que Deus vai me entregar o melhor que Ele tem para mim dessa terra, eu sei que Deus está trabalhando, está cuidando da minha família, está provendo a minha família, está perto dos meus amigos, está perto das pessoas que eu amo, eu sei disso, só que eu não posso me apegar à palavra de um profeta, 100% nessa palavra, e não fazer mais nada. Tá errado. Eu não posso ir lá e procurar pessoas que vão para me trazer, então ouviu o profeta, fala aí. Não, não é assim, gente. Não existe isso. Tá? E agora eu quero vou passar aqui para a Vitória falar. Quero falar só um negocinho aqui de Provérbios que ela vai continuar. Provérbios 13:13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue serão recompensados. E aqui eu vou pedir para a Vitória falar algo que ela trouxe para a gente, tá bom? E depois eu volto com a minha continuidade aqui do que eu anotei para a gente conversar. Vi, fala aí, a continuação, não é? Então fala aí, meu amor. Tá, vou falar uma coisa primeiro, depois eu falo do versículo. Tá bom. Eu sempre penso que a gente tem que pegar o conselho das pessoas boas, que as pessoas que estão na igreja, as pessoas que lêem a Bíblia, pessoas que seguem a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, porque assim, esse é o certo das pessoas seguirem, né? Então, tipo, sempre que a gente vai seguir um conselho, tem sempre que pegar o conselho de uma pessoa que você vai ver que tá certo. Igual na igreja falou um dia, se você vê que aquilo não tem como incluir Deus, você não faz aquilo, entendeu? Então, eu escrevi um versículo aqui, eu li, na verdade, da Bíblia, né? Que é a continuação do que meu pai falou, que é: a instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Provérbios 13:14. Então, isso quer dizer que quando você segue o conselho de uma pessoa que está no caminho, você sempre vai ir para o bom caminho e que também ela está. Então, tipo, se você vai para o caminho de uma pessoa que não segue a palavra, tá, não está no mundo, que está no mundo, então você vai acabar indo para as armadilhas da morte, igual está escrito aqui. Então... Agora eu vou embora. Hã? Agora eu vou embora. Tá melhor que nós dois juntos aí. Caramba, Alexandre. Alexandre, a próxima live é só a Vitória. Pois é. Você é doido, velho. Vai, filho, manda aí. Tá, então, os conselhos, eles podem vir de pessoas boas e pessoas ruins, né? As pessoas, não é pessoas ruins, pessoas que não estão no caminho. Então, tipo, se chega lá, uma pessoa, o conselho das pessoas boas, elas são geralmente as que você vê, tipo, você está sentindo uma angústia. O conselho de uma pessoa boa é você vai lá e ler a Bíblia, vai pra igreja. O conselho de uma pessoa que não tá no caminho é, tipo, você ir pra um bar e pronto, e começa tudo. Então, tipo, você tem que ver sempre o caminho que vai dar certo, que você vai sempre estar seguindo Deus. Entendeu? Ô, Alexandre,
Depois dessa eu vou embora, velho. Eu também Vou embora. vou, velho. Você é Tchau. doido. É isso aí, filho. Arrebentou, hein, mano? Assim não dá, não, velho. Você é louco, cara. Então, Milhão, é que você tem que sempre prestar atenção se você tá indo pro caminho certo, se tá pro caminho errado, porque às vezes os conselhos não estão seguindo o que Deus agrada. Mas tem uma frase que, tipo, é muito legal. Porque assim, eu vou fazer uma pergunta agora. Todo mundo. Vamos ver quem vai acertar. Vamos lá. Assim, deixa eu ler aqui, né? Lê aí. Então, assim, se você sabe de quem vem o melhor conselho, vamos ver quem acerta. Quem vem o melhor conselho? Eu não vou ficar falando, não. Deixa o pessoal falar aí, quem tá assistindo aí. Vamos ver. Vamos ver se alguém que tá assistindo aí vai acertar a resposta. Eu já tenho a resposta aqui. Eu também acho. Também já sei. Vamos ver aqui, ó. A Raquel. Da mãe? Vem o melhor conselho, vem da mãe? Até tá bom. Mas aí não é isso aí. Né? Jesus. Tá muito bom. Aniversariante do dia, hein? Tia Marli, Ale, fazendo aniversário hoje. Ô, tia Marli, parabéns, hein? Felicidades. Que Deus abençoe a sua vida. Acertou. O Rafa acertou, Vi? Acertou. Da Bíblia, da palavra de Deus. Aê, boa, Rafa. Acertou metade, assim, mas falou bem. Aí ele acertou completamente. Aí, ó, Rafa, tá vendo? Você tem que participar mais, cara. Você tem que entrar aí na nossa live, velho. Então, você, tipo, tem pessoas que às vezes você... Por exemplo, como meu pai falou do profeta. Você chega no profeta, você acha que ele é o melhor do mundo, nunca pecou. Aí você chega e tipo, fala pra ele um conselho. Às vezes não às vezes ele não tá no caminho, às vezes ele não tá se desviando, sabe? Então, você tem sempre, antes de tudo, perguntar pra Deus se aquilo é dele ou não. Pra você saber sempre o que você tá fazendo. Porque se você vai pro caminho ruim, você vai lá parar lá nas armadilhas. Você diz para pedir confirmação de Deus, né, amor? Pedir confirmação para você saber se aquela coisa é ruim. Quando você chega e você faz uma amizade, você sempre tem que perguntar se aquela pessoa tá no caminho, se não, pra Deus, porque senão às vezes você perguntando pra pessoa, entendeu? Fora isso, filha, aquilo lá, né? A gente sempre tem que fazer o quê? Além da gente, quando a gente faz uma amizade, a gente tem que ver também se a gente consegue ajudar essa amizade, trazer essa pessoa para um caminho bom, dar bons conselhos. A gente sempre consegue conversar com as pessoas e dar bons exemplos, trazer bons conselhos para elas, né? Para quê? Para que elas possam viver esse sobrenatural que nós estamos vivendo nesse momento, não é, filha? Da nossa vida aqui particular, nós estamos vivendo algo sobrenatural. Que isso a gente, quando aconselha as pessoas, a gente salva vidas, a gente tira a pessoa do mau caminho, porque o que Deus está fazendo na minha vida, na vida da Camila, da Vitória e dessa família que está aqui, e vai fazendo a do Alexandre, e o Ale vai vir aqui para poder também testemunhar isso. É impressionante o que está acontecendo aqui. Não tem ninguém milionário, ninguém rico aqui, mas o que Deus está provendo para a gente aqui é incrível, sabe? Então a gente tem que dar isso como exemplo. A gente tem que dar bons conselhos para as pessoas. É isso, né, filha? Que você ia falar. O que mais você quer falar, meu amor? Quer falar mais alguma coisa? Então, que assim, não tava falando, então você sempre tem que, sempre que você vê uma pessoa, você faz uma amizade, por exemplo, aí você chega, como você vê se uma pessoa tá no caminho ou não, se tem que ouvir conselhos dela ou não? Você vê, aí você começa a perceber os hábitos das pessoas. Se você tá conversando com ela e ela falar algo que não é de Deus, você já percebe, tá, vamos orar para que isso saia, que a gente consiga levar ela pra igreja, ela aceitar Jesus, tudo vai acontecer. É isso aí. Aí se você vê que a pessoa tá sempre dentro do caminho, é uma pessoa que, tipo, tá ali, não tá se desviando, tá sempre na igreja, então aí você, tá bom, né? Mas sempre ver, sempre
confirmar com Deus se essa amizade tá certa, né? Ajudar essa pessoa, levar ela pra igreja, sempre fazer isso. Então, isso não tem opção, isso é obrigação de você fazer. Você falar com Deus, sempre tem que estar orando, falando com Deus, lendo a Bíblia, porque assim, você fala com Deus através da oração, e Deus te responde através da Bíblia, né? Então tem sempre orar e ler a Bíblia. Ô, amor, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Para o pessoal saber aí de uma história, tá? Quero que vocês prestem atenção nessa história aí, pessoal. A Vitória estudava... Ô, Fih, para de mexer a câmera, velho. Parece que tá pulando aí. Tá. A Vitória estudava numa escola, gente, ano passado, no colégio adventista, né? E ela tinha um coleguinha na sala dela lá, e ela meio que, todas as vezes que acontecia alguma situação, ela tentava aconselhar, né, filha? Fala um pouco aí dessa história, filha, pra gente. Tinha um menino na minha sala e ele era especial. E aí, sempre que você, tipo, você incomodava ele ficava muito irritado. Então as pessoas sempre faziam um bullying com ele, falava coisas que não era legal. E eu sempre estava ali do lado dele, aconselhando ele, falando coisas boas para motivar ele, né? Pra ele ficar feliz, pra ele não ficar irritado. Falava os elogios dele, pra ele ficar mais feliz. E aí até que, tipo, eu fui a primeira pessoa, assim, que ele quis fazer muita amizade, né? E aí ele ficou muito feliz comigo, eu sempre ajudava ele e tal. E falava com os coleguinhas também, né, filha? Você falava com os colegas, não falava? Pra eles não fazerem mais aquilo. Pra gente incomodar ele, porque ele ficava sentindo muito mal. Então, é isso que é importante, né? Então é isso, às vezes a gente tem essa empatia, pra vocês verem, né? A Vitória aí com 9 anos, tá? Ela tem 9 anos, gente. Ela acabou de fazer 9 anos, na verdade. E a gente sempre tentou educá-la, né? Dessa forma, assim, para que tenha essa empatia. Por quê? Porque nós lá atrás sofremos algumas coisas e que a gente vê que com a sociedade que a gente vive hoje, a gente precisa levar já de casa essa educação, essa consciência, desde pequena, para que ela fale para as pessoas de forma clara, seja a pessoa que for, seja mais velho, mais novo, né? Então tem que ter atitude, tem que defender o colega que está ali, que não está sabendo se defender, porque provavelmente na casa dele ou ele é alguma pessoa que tem alguma questão especial, né, específica, e que por esse motivo às vezes não consiga se defender não defender com as mãos, eu digo, mas se expressar da forma que deveria. Mas nós, como pais, temos essa obrigação, gente, da gente aconselhar os nossos filhos da forma correta que eles devem agir lá fora, tá? É muito importante, a gente sempre passou isso para a Vitória, a gente está colhendo esses frutos de uma forma extremamente positiva. Por quê? Porque hoje ela traz para a gente esse resultado, ela se expressa, ela conta para a gente tudo, e eu acho, assim, de suma importância que a gente tenha essa consciência, tá? Acho muito legal. Ale, quer falar alguma coisa, Ale? Cara, na verdade, hoje eu até escrevi um texto falando sobre conselho, para que você siga o conselho que você dá. Isso. Tem pessoas que são loucas para dar... Minha voz está sem direito aí? Tá sim. Está tendo um retorno aqui, não sei o que é. Tá tranquilo. O que acontece? As pessoas, ela dá conselho, tem mania de dar conselhos, e ela mesma não segue os conselhos que ela prega, né? Que ela fala que você tem que fazer. Mas uma coisa muito importante que você tem que discernir o que é opinião de conselho, né? Opinião todo mundo dá. Agora, o conselho tem que ser um cara que... Como que eu posso dizer, cara? Tem que ser um... O profissional não é o nome correto, mas tem que ser uma autoridade nesse assunto. Para quem que eu vou pedir um conselho de investimento, por exemplo? De alguém que conheça de investimento. Para quem que eu vou pedir um conselho de espiritualidade? Para alguém que seja dessa área, para um pastor, para um padre, enfim. Né? Então tem as pessoas certas que você tem que pedir o aconselhamento. E hoje você tem gente que pede aconselhamento para qualquer pessoa, cara. Esse é o problema.
Mas ele não pede aconselhamento para qualquer pessoa, ele simplesmente pede um aconselhamento para confirmar a decisão que ele já tomou. Por isso que ele pede isso para qualquer pessoa. Então, eu já tomei uma decisão, vou perguntar lá para aquele cara lá. Ele acaba simplesmente confirmando aquilo que ele já tinha tomado. Então, reforçou minha decisão, é isso que eu quero fazer. Então, você não pode perguntar para um mecânico de automóvel, pegar um conselho com o cara de carne, por exemplo. Você tem que ter o profissional certo, você tem que ter a autoridade correta para ir buscar o seu conselho. Não é para qualquer um. Às vezes até mesmo você fala assim, eu vou pedir um conselho para minha mãe, que foram o que vocês disseram aí. A sua mãe não sabe tudo, ela vai te orientar da melhor forma possível, mas ela não sabe tudo. Dentro da crença, do conhecimento, da vivência dela. Né? Exatamente. E nem sempre é o que você precisa ouvir. Né? Entendeu? Às vezes ela vai bater em você leve, e você precisa tomar uma porrada forte. Sim. Para acordar. É verdade. Ai. Muito bom. Ó, eu quero passar mais algumas passagens que eu separei aqui rapidinho. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Provérbios 20, 18. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Olha só. Quem sai à guerra, pessoal, precisa de orientação. Você pode ver. Todo filme que você vê alguém que é explorador, eu digo, aquele cara aventureiro, não sei o quê, que está indo para a guerra, ele tem lá uma bússola, uma faca, um mapa, ele tem alguma coisa. Você vai viajar hoje em dia, você faz o quê? Primeira coisa que você faz, você senta no carro, bota o cinto, pega o celular, você liga o quê? O GPS. Por quê? Porque você precisa saber para onde você está indo. Você tem que ter uma direção para seguir. Porque senão fica difícil para você chegar no objetivo, se você não tiver uma linha de pensamento, um raciocínio para onde você vai. Tá? Bem direi o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Salmos 16, versículo 7. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E eu quero fazer um comentário rápido aqui, ó, sobre o livro de Provérbios. Provérbios, pessoal, é um baita de um conselho bacana que tem na Bíblia. Mesmo que você não tenha o hábito de ler a Bíblia, pega um dia, todo dia, senta, lê um capítulo de Provérbios. Todo dia. Então, olha só o primeiro capítulo de Provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Lhes ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Tá lá, primeiro capítulo do versículo 1 ao 3, livro de Provérbios, rico em conselhos dos melhores possíveis para a gente ler. Então, cria uma regra, todo dia, a hora da sua maneira em casa, mas leia um capítulo de Provérbios inicialmente, para você ouvir os conselhos que estão escritos nesse livro, são importantíssimos, são maravilhosos, tá? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 20 a 21. Tem mais um aqui. Na verdade, mais um não. Eu trouxe mais alguns, mas eu vou pular alguns aqui. Ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. É até uma música aí famosa. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Olha só as passagens aqui. Ó. Uma coisa pedi ao Senhor. Pedi ao Senhor que eu possa viver na casa do Senhor. Contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação, o conselho dele. Pedir, esperar no Senhor, esperar a resposta no Senhor, esperar os sinais do Senhor na nossa vida. É isso que a gente precisa, gente. Tem outra aqui, ó. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros.
Esse não é conselho de qualquer jeito, é que o Ale falou. É o que a Vitória falou. É conselho sábio, é buscar sabedoria, é buscar palavra, é ser melhor, é buscar entendimento, é ser humilde, de reconhecer que nós erramos demais na nossa vida e que a gente precisa, aos pouquinhos, se corrigindo e melhorando e mostrando para as pessoas esse caminho das pedras que a gente teve que enfrentar, os passos que a gente teve que dar. E agora eu quero só finalizar, tá? Eu escrevi aqui um trechinho aqui que eu estava pesquisando tal, que eu quero falar para vocês. E aí eu vou passar para a Vi fazer o finalzinho dela, o Ale, e a gente orar, tá? E a minha oração, hoje eu imitei o Ale na oração. Eu escrevi uma oração, Ale, que nem Aí, você top. faz algumas vezes. Eu quis escrever porque eu achei que é algo assim que a gente tem que passar para essas pessoas que estão assistindo, porque é algo muito importante, cara, esse tema. É muito importante. É a direção da nossa vida, cara. Sabe? É esse filtro que a gente tem que fazer. Então eu vou ler um trechinho para vocês e aí depois que eles falarem a gente ora. Desde os tempos mais antigos, até os reis precisavam de conselheiros. Imagine só você. Você precisa entender que muitos têm autoridade cedo na vida. A gente vê na Bíblia pessoas com autoridade jovens ainda. Eles eram jovens e já tinham autoridade, né? Quando ainda precisariam de maturidade, estão tendo liberdade e autonomia. Hoje, na nossa vida, a gente vê o que no nosso meio? As pessoas estão tendo muita autonomia com pouca idade. Estão tendo muita liberdade. Né? E o que elas estão fazendo com isso que elas têm em mãos? Com o espaço que elas às vezes têm na internet para passar uma informação para quem está em casa, que é um caminho tão rápido, né, de chegar nas pessoas. O que elas estão fazendo com essa autonomia, com essa liberdade? A autoridade sem sabedoria pode causar uma tragédia. Pode traumatizar, pode direcionar ao erro. Abrir uma porta para um mal intencionado lhe causará danos que podem ser irreparáveis, consequências para sempre. A juventude é um período de muitas dúvidas em relação às decisões da vida. E quando falamos em decisões, independente de ser jovem ou não, sempre decida depois de analisar com cautela, de colocar em oração, de esperar um sinal de Deus. A decisão é sua, porém a consequência também é sua. Sendo assim, selecione os seus conselheiros. Quantas pessoas estão buscando libertação hoje porque não pediram ou não seguiram conselhos no tempo certo? O Evangelho tem poder preventivo e corretivo. Use o Evangelho como prevenção e não como correção. De qualquer forma, quando nos entregamos a Jesus, tendo Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, temos tudo. Pois como Salvador, Ele perdoa os nossos pecados, seja o tempo que for. E como Senhor, Ele nos traz ensinamentos e conselhos para a vida, para que possamos tomar as decisões certas com sabedoria e andar num caminho dirigido por Ele e não mais por nós. Cuidado com o que escutam por aí. O Evangelho, gente, a gente aceitar Jesus, a gente ter Jesus como nosso Senhor, porque é muito fácil você falar assim, Jesus perdoa, me perdoa a qualquer momento, realmente é verdade, Ele te perdoa mesmo, e Ele vai te perdoar. Só que você não pode usar isso a seu favor. Ele vai te perdoar do que você já fez. Mas Ele precisa, e você precisa ter Ele como seu Senhor. O que é seu Senhor? É regra, é caminho que você vai seguir, é mudança de caráter, mudança de atitude. E aí você garante a sua salvação dessa forma. Ele sabe que você quis melhorar, quis mudar. Ele sabe do teu coração, sabe da transformação que você vem passando. E isso a gente precisa aos poucos, pessoal. Se você ainda não se entregou para Jesus, faça isso aos poucos. Pense nisso com carinho. Tenha Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Como seu Salvador, com certeza Ele vai te perdoar. Ele já está te perdoando nesse momento aqui. Seja o que for que você tem no seu coração, seja o que for que tenha acontecido, Ele já te perdoou. Mas tenha Ele como Senhor, tenha Ele como regra, tenha Ele como premissa, entendeu? Dentro da tua casa, para os seus filhos, para a educação dos seus filhos, para as suas amizades, para seja o que for, peça orientação dEle, que Ele vai te dar o caminho. É isso que eu quero deixar de recado para você hoje aqui, principalmente. Eu mudei isso na minha vida, e a minha vida está mudando. Eu estou em processo, mas a minha vida está mudando por causa dessa atitude que eu tive, de entregar a minha vida a Jesus. De verdade, com toda a vontade. E outra, de falar para todo mundo de Jesus. Não como um chato pregador do evangelho, não, mas como um evangelista. Tá? Toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus. Pode ser que eu já tenha conversado com você alguma vez e não tenha falado nada sobre Jesus. Normal. Mas eu sempre tento passar pequenas atitudes que eu fui mudando em mim. Sem falar de Jesus, porque eu já estou falando.
Mesmo sem falar, já estou falando. A mudança de atitude, essa humildade da gente reconhecer erros, de aconselhar de uma forma assim correta, de poxa, melhora isso aqui não, cara, não faz isso não. Eu vi um menino na academia ontem lá, reclamando que a aliança machucava o dedo. Falei, cara, usa aliança, deixa eu machucar o dedo. Ele, pô, mas cortou meu dedo. Falei, tá bom, cara, cicatriz, é melhor você com a aliança aí, né, no seu dedo, para as mulheres que estão aqui na academia ver que você tem um compromisso. Ele não é nem casado, é noivo. Mas eu aconselhei ele. Falei, não, cara, usa, eu também uso. A minha tá oval, tá ridícula. Tá toda arregaçada a minha aliança. Vou mostrar até para vocês aqui, pessoal. Tá muito zoada, mas eu não deixo de usar, sabe? Porque essa aliança aqui representa tanta coisa na minha vida. Ó, dá uma olhada, ó. Se liga, Lê. Amassadaça, cara, de treino. Tá aqui, meu dedo tem uma valeta aqui no dedo. Mas usa, cara. Então a gente tem que trazer esse tipo de conselho, pô. Não é falar assim, não, cara, guarda a aliança na carteira aí pra você vir na academia, cheio de menininha, entendeu? E a gente vê os caras fazendo isso, gente, sabe? Muitas mulheres que vão assistir a gente vão pensar, pô, meu marido faz isso. Caramba, eu já peguei ele fazendo isso. Mas então, em vez de dar bronca, vai lá, conversa, sabe? Pede oração, Deus, tira isso da cabeça dele, esse desejo desenfreado aí de pecar, entendeu? É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que aconselhar dessa forma. A gente tem que falar de Jesus. A gente tem que falar de coisa boa. Tem que fazer as pessoas crescerem e melhorarem. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Fala, Vi. Quer falar alguma coisa, amor? Eu só vou falar o que eu já falei, né? Que a gente tem que escutar os bons conselhos e perguntar pra Deus se aquilo lá tá conforme os ensinamentos dele. Só isso. É mesmo? Todo mundo gosta de te ouvir aí, que eu percebi, hein? Depois eu vou fazer uma live de 3 horas só falando. Ah, legal. É linda demais. Figuraça, cara. Essa é figura. Viu? Valeu, Vi. Vou falar pro Ale aqui, tá? Passar a parte dele, viu, amor? Te amo. Você é demais. Vai, Ale. O que você quer? Finaliza pra gente aí a sua parte, depois eu vou orar. Cara, na verdade é o seguinte, só reforçando o negócio dos conselhos. Se você tem que pegar um conselho, que você pegue com a pessoa certa. A Bíblia é o maior manual que tem para te aconselhar na sua vida, no seu dia a dia. É impressionante, mas ela te ajuda no seu dia a dia. Aquela dúvida que você tá, aquela incerteza, aquela angústia, muitas vezes numa leitura bíblica, cara, ela já alivia aquele peso que você tá. Então, acho que você falou um negócio legal, o negócio dos provérbios, né? Cara, leia provérbios, é isso aí. Mais sabedoria que ali, eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum. Todos os livros de autoajuda, todos os livros são baseados em cima da Bíblia. Tá tudo Com certeza. ali. Verdade. Então, a Bíblia é o néctar dos livros. Não tem... Tudo você vai aprender lá. E com relação a aceitar Jesus, que nem o Rafa estava falando, foi a minha melhor decisão. Tudo se fez novo. Tudo muda. Então, quando tudo se faz novo, tudo muda, é sinal que você realmente aceitou Jesus. É sinal que você está com o Espírito Santo em você. É sinal que você está sendo orientado pelo Espírito. A gente percebe quando a gente erra, a gente se comove com muitas coisas, tem o coração mais aquebrantado, que nem eu tenho, e você percebe que tudo muda, tudo muda. Eu vejo pessoas que foi lá, aceitou, eu aceitei Jesus, e continua na mesma esbórnia. Eu falei, filho, não aceitou não. Você pode até ter falado da boca para fora, mas o seu coração não queimou. Eu acho que você tem que voltar lá e fazer de novo, e fazer bem feito. Beleza? Verdade. Mas é isso aí, gente. Aceitar Jesus é isso, é de coração. Ele vai te Top. Olha amar. aí. Mostra pra gente esse quadro aí. O que tá escrito aí? Eu tô vendo aí, eu tô curioso. Acho que eu já vi esse quadro, né? Eu acho que já vou virar a câmera aqui. Isso, vira aí, mostra aí pra gente aí. Bonito, cara. Nesta casa somos verdadeiros, pedimos desculpa, nos divertimos, damos segundas oportunidades, damos abraços, perdoamos, rimos bem alto,
Somos pacientes, amamos, somos uma família. Pô, que legal, cara. Bacana, muito bonito, hein? Ale e os quadros da casa dele, top. Muito legal, Ale. Então, legal, né? Bora orar? Posso Bora. orar aqui, filha? Eu vou orar de olhos abertos hoje, que eu vou ler a oração que eu escrevi, tá bom, pessoal? Mas quero pedir que você, na tua casa, você possa fechar os seus olhos, pensar em Jesus, pensar em tudo que a gente falou. E vamos lá, gente. Certo? Amém? Amém. Senhor, fazemos nossos planos e projetos, muitas vezes pensando da nossa maneira. Desejamos realizar aquilo que nos convém da forma mais rápida. Queremos uma resposta rápida, Pai. Infelizmente, fazemos desta forma. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir, para mim e para todos que nos assistem, seja no tempo que for que isso venha acontecer, venho te pedir, Pai, que possa desenvolver sabedoria, paciência, tranquilidade, que possa fortalecer nossa fé, que possamos simplesmente entregar nossas vidas em suas mãos, para que o Senhor seja a direção a ser seguida. Pai, que os nossos ouvidos se abram neste momento e que possamos ouvir somente os seus conselhos, que possamos, ao ajoelhar no chão do nosso quarto, entregar a Ti todos os nossos projetos, todos os nossos planos, todos os nossos medos, Pai, que de Ti possamos receber os sinais que são suficientes para o próximo passo. Que o Senhor mostre qual o caminho que devo seguir, quais os planos e projetos que são do seu agrado, que são da sua vontade, que essa vontade seja infinita e que o Senhor possa hoje sempre estar à frente, me preparando, me protegendo, me capacitando, me usando para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso Glória a que a Deus. gente deseja para todos vocês que assistiram a live, que participaram. Eu agradeço de todo o coração. Muita gente aí escreveu. O começo começou meio devagarzinho ali, que eu estava meio perdido sem o Ale aqui, né? E não estou acostumado. Mas eu agradeço de coração, foi fantástico, foi muito legal esse papo aqui, tá? O menino é o Rafa, meu amigo. Rafa, obrigado aí por você ter ficado, tá? Se quiser participar das próximas aí, dar o seu comentário, entrar aqui com a gente, cara, super convidado, me manda mensagem, a gente combina, tá bom? Ale, obrigado por essa correria, você ter entrado na live no estilo Velozes e Furiosos, cara, que eu adoro. Eu achei muito legal, Ale. Foi espetacular a sua chegada. Você abriu o carro correndo, desviando. Ainda bem que você não xingou ninguém no trânsito, porque você ia perder a benção, né? Ou o microfone estava mutado, tem essa. Tava também, não. né? Tava... Vi, amor, obrigado. Você foi espetacular, foi show. Obrigada. Um orgulho de você, meu. Um orgulho de você, não tenho o que falar, tá? Você sempre me emociona. Eu fico muito, muito feliz, muito, muito satisfeito, sabe? De ser seu pai. Melhor eu nem falar mais, senão eu me emociono, né? linda demais. Ela é complicada, cara. É muito show. Da hora essa experiência. Vou trazer mais vezes ela na live. É isso aí. Certo? Já fala pra Gente, ele se preparando. não, nem precisa. Ela pegou hoje de tarde um negocinho e falou, pai, já que o Ale não vai entrar, eu vou entrar, vou falar um negocinho lá pra você. Falei, opa. Eu fui mais representado do que eu imaginava. Você viu, cara? Que loucura. Muito bom. Então é isso. Que Deus abençoe todos vocês aí, tá? Semana que vem tem mais. A paz do Senhor a todos. Tchau, tchau. Até.